Encontro inusitado entre dois amantes revela surpreendente segredo familiar. O sol poente tingia o lago de tons laranja e púrpura, refletindo a dualidade do amor e do medo que pairava entre Clara e Rafael. Eles se viam às escondidas, em um café charmoso à beira da água, distante dos olhares interrogativos da pequena cidade onde cresceram. Clara, com seus pincéis e tintas sempre à mão, lutava contra os fantasmas do passado que aprendiam. A maquiagem impecável e o sorriso radiante ocultando um segredo doloroso. Já Rafael, idealista e sonhador, carregava o peso das expectativas familiares, enquanto tentava se desvencilhar de um legado que não desejava seguir. Naquele dia, o aroma do café fresquinho e os sussurros das folhas ao vento traziam uma sensação de calma, mas logo seriam quebrados por um telefonema inesperado. O celular de Rafael vibrou na mesa e o olhar de Clara se ficou mais tenso. Ele atendeu, com a expressão mudando de curiosidade a apreensão em questão de segundos. A notícia que recebeu poderia ser uma trivialidade, mas algo no tom de voz de sua mãe o deixou inquieto. Ele desligou, os olhos cheios de uma mistura de confusão e dor. Clara perguntou o que havia acontecido, mas ele hesitou. A câmera interna de sua mente girava em torno da frase que acabara de ouvir. Encontramos uma foto antiga do vovô, com os pais da Clara. A menção da fotografia era como uma bomba prestes a explodir. Ele pensou no peso daquela revelação. Nós somos... Clara, ao perceber a reação de Rafael, sentiu o coração apertar. Seu passado pesava como uma pedra, e agora a possibilidade desse passado estar entrelaçado ao dele parecia impossível. Ela sempre soubera que a história de suas famílias era marcada por laços e desentendimentos, mas a realidade parecia muito mais sombria do que imaginava. Rafael olhou nos olhos de Clara, um misto de esperança e medo. Isso significa que... Ele começou, mas a voz dele falhou. O silêncio entre eles era preenchido apenas pelo sussurro das folhas e o suave ondular da água. Clara, com o coração na garganta, teve um déjà vu. Essa era a mesma sensação que teve quando descobriu os segredos que sua mãe mantivera em silêncio por anos. Ela queria se afastar, mas a conexão entre eles parecia mais forte do que qualquer medo. O amor que sentiam poderia ser a luz no fim do túnel, mas também era uma possível fonte de conflito devastador. O lago, como um espelho da confusão que sentiam, refletia a realidade brutal de que sua união poderia ser um escândalo para suas famílias. Clara respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas o nó na garganta só apertava. Precisamos descobrir mais, tudo isso, foi o que conseguiu dizer. Ambos sabiam que o que estava em jogo era muito mais do que um romance. Envolvia o futuro de suas famílias e a possibilidade de um amor que desafiava o passado sombrio. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos, mas o nó na garganta só apertava. Precisamos descobrir mais. Tudo isso foi o que conseguiu dizer. A tensão no ar era palpável. Rafael, com os olhos fixos nos dela, sentia que a vida de ambos estava prestes a mudar para sempre.
De repente, um grito cortou o silêncio, ecoando entre as árvores ao redor do lago. Clara! Uma voz familiar. Era Ana, a melhor amiga de Clara, correndo como se estivesse fugindo de algo. O rosto pálido e os olhos arregalados revelavam um pânico profundo. Pelo amor de Deus, Clara! Você precisa vir agora! Ana estava quase em lágrimas. Sua respiração ofegante deixava claro que algo terrível havia acontecido. Rafael se levantou, a preocupação agora substituindo toda a confusão anterior. O que aconteceu? Perguntou ele, sentindo o coração acelerar. Clara, ainda paralisada pela súbita mudança de atmosfera, pegou a mão de Rafael com força. É o seu pai, Clara. Ele passou mal. Está no hospital. Ana mal conseguia falar, e o tumulto em seu olhar fez o coração de Clara disparar. O pânico tomou conta dela, e que quer que estivesse esperando no hospital não poderia ser bom. Vamos, disse Rafael, puxando Clara para perto dele enquanto Ana se virava e corria para a saída do café. Clara sentia que estava flutuando. O mundo ao seu redor estava girando, e aquele momento feliz à beira do lago parecia uma memória distante. A ideia de perder alguém que amava apertou seu peito como se uma sombra desconhecida se aproximasse. Enquanto eles corriam pelas ruas da cidade, pensamentos desenfreados cruzavam a mente de Clara. A ligação entre suas famílias, a fotografia, todas as tensões. E agora, o pai dela em perigo. Rafael, o que vamos fazer? Sua voz estava trêmula, sentindo que o peso do destino estava sobre ela. No hospital, a atmosfera é elétrica. Eles passaram na frente da recepção e seguiram até a sala de emergência. O cheiro de desinfetante e a luz fria da sala eram dolorosamente reais. O coração de Clara pulsava de ansiedade, seus pés pesados como chumbo. Na sala de espera, familiares de outros pacientes usavam expressões de apreensão. Um velho homem em um canto estava assistindo a tudo, com um olhar profundo, como se soubesse mais do que deveria. Finalmente, um médico apareceu. Clara, o tom dele trouxe um calafrio, mas assim que Rafael proferiu um Detective Donna na pessoa do médico, a tensão explodiu. Sinto muito, mas temos notícias sobre seu pai. As palavras pareciam ecoar, distantes. O que houve? Clara murmurou, olhos fixos no médico. Buscando esperanças em seu olhar, o homem hesitou. Ele foi encontrado em estado grave, o que a princípio parecia um ataque cardíaco. Mas temos informações que podem complicar a situação. Nesse momento, o velho homem que estava sentado ali se levantou e comentou. Na verdade, Clara, eu poderia esclarecer tudo isso. Você não sabe a verdade sobre seu pai. Ele avançou até que os olhares de todos se voltaram para ele. Quem é você? Rafael perguntou. Histeria à flor da pele, enquanto Clara sentia o chão se abrir sob seus pés. As palavras do homem pulsavam como um tambor que a garota não queria ouvir. Eu sou um amigo da sua família, e o que você está prestes a descobrir vai mudar tudo. Ele fez uma pausa e, cada segundo parecia uma eternidade. A história do seu pai e a nossa, Clara. Elas estão mais entrelaçadas do que você imagina. Neste instante, Clara e Rafael sentiram um frio na espinha. A verdade sobre seu amor estava prestes a emergir. Mas a que custo? O que mais eles não sabiam? Naquele momento, enquanto o médico hesitava, o velho homem se aproximou com um olhar intenso, quase penetrante. Clara, você precisa saber. Seu pai não é quem você pensa que é. As palavras dele caíram como um peso sobre os ombros de Clara, e a sala pareceu girar. Rafael segurou sua mão mais forte, mas ela já estava paralisada pelo choque. Como assim? Clara perguntou, a voz trêmula e baixa. As outras pessoas na sala pareciam estar se afastando,
seus rostos se desfocando enquanto uma névoa se formava em torno dela. Seu pai. Na verdade, ele não é seu pai biológico, continuou o homem, olhando ao redor com cautela, como se temesse que alguém pudesse ouvi-lo. Ele e a sua mãe guardaram esse segredo, um segredo que pode mudar tudo. Um frio percorreu o corpo de Clara. Como assim não era seu pai? O médico, que até agora parecia incapaz de dar uma resposta clara sobre a saúde de seu pai, começou a parecer irrelevante. O que estava ouvindo era uma about-face de todo o seu mundo. Em um instante, suas memórias de infância se misturaram com a confusão e o medo. O sorriso dele, os abraços, tudo poderia ser uma mentira. Não, isso não pode ser verdade. Clara murmurou, sentindo o apelo de lágrimas nos olhos. O que você quer dizer com isso? O que você precisa entender, Clara, é que seu verdadeiro pai é alguém muito perto deste hospital. Ele também é alguém que você conhece. Ao dizer isso, os olhos do homem já se direcionavam para Rafael, e o sangue de Clara gelou. A verdade sobre suas famílias está mais entrelaçada do que vocês imaginam. Rafael, você sabe da história que sua família conta, o mistério do passado de seus avós. A confusão de Clara foi substituída por uma explosão de sentimentos. Ela olhou para Rafael, seu olhar refletindo a mesma inquietação. Rafael, o que está acontecendo? Sua mente girava, tentando conectar os pontos, mas tudo parecia tão distante, tão complicado. O velho homem continuou. A foto que sua mãe encontrou é a chave. Seu avô e o avô de Rafael eram amigos. Um segredo foi mantido e isso os separou, mas de uma maneira que afeta diretamente vocês dois. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras penetrassem. O silêncio foi ensurdecedor. Rafael, que havia escutado em choque, pareceu finalmente acordar da paralisia. O que você quer dizer com afeta diretamente? O que isso significa? A voz dele era uma mistura de incredulidade e medo. O que estou dizendo é que as consequências dessa revelação são maiores do que vocês imaginaram. Um dos seus pais, um deles não quer que a verdade venha à tona. Eles estão dispostos a fazer qualquer coisa para mantê-los afastados um do outro. E se você não tomar cuidado, isso pode colocar a vida de todos em risco, incluindo a do seu pai. A sala, parecendo se estreitar, Clara sentiu que todo o ar havia sido retirado de seus pulmões. Um nó se formou em sua garganta. Se as palavras do homem eram verdadeiras, o amor entre ela e Rafael estava em uma corda bamba. Não era apenas um romance, era uma batalha contra um passado que eles desconheciam e cujos ecos ameaçavam o futuro. Mantenham-se afastados um do outro. Essa é a única maneira de manter suas famílias a salvo. O homem disse, num tom urgente, quase desesperado. Agora, por favor, vá. Você não tem muito tempo antes que a verdade comece a se desenrolar. Rafael e Clara trocaram um olhar carregado de emoções conflitantes. A necessidade de se apoiar um no outro misturava-se com o medo do que cada um deles poderia representar para o outro. O que fazer agora? A confiança um no outro estava prestes a ser testada. Então, de repente, um alerta de emergência soou, fazendo com que todos na sala se virassem. Uma equipe médica correu apressadamente em direção à sala onde o pai de Clara estava. O médico olhou para o velho de novo, claro desespero em seu tom. Temos que ir agora. Clara já se preparava para correr atrás do pai quando um pensamento atravessou sua mente. E se seu pai não fosse quem você pensava? A voz do velho ecoou em seus pensamentos, e o chão pareceu desmoronar sob seus pés. O que mais ela não sabia? A pressa tomou conta novamente. A realidade do momento era intocável, mas a sombra das revelações
ainda estava pairando no ar. O amor, os segredos, o passado, tudo isso estava se ligando de uma forma que Clara nunca imaginaria. E agora, Rafael e ela precisavam decidir se podiam enfrentar isso juntos, ou se a verdade os separaria para sempre. Enquanto o médico hesitava, o velho homem se adiantou e uma nova onda de tensão percorria a sala. Clara sentia seu coração pulsar em tempo acelerado, como se cada batida ecoasse com as palavras não ditas. Além do caos do hospital, algo sombrio e desconhecido pairava no ar. Clara, você precisa saber, ele começou de novo. Mas então, antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Não, por favor, não! Era a voz de uma enfermeira, desesperada, ecoando por todo o corredor. O som fez Clara e Rafael congelarem. O médico que estava diante deles olhou rapidamente para a sala de emergência, e o semblante dele virou de preocupação para pânico. Vamos! Ele exclamou, correndo na direção do grito. Clara estava paralisada. Mão de Rafael a apertava com força, os olhos juntos refletindo o mesmo horror. Clara, o que está acontecendo? Rafael disse, sua voz tensa, enquanto tentava puxar Clara junto. Mas algo a mantinha presa. Ela sentia que o chão sob seus pés estava desmoronando com cada instante que acontecia ali. De repente, o velho homem gritou. Ele nunca deveria ter vindo aqui. O tom dele era de desespero, como se soubesse algo que os outros ignoravam. O olhar de Clara se fixou nele. Como assim? Ela murmurou, a mente girando. O velho apenas balançou a cabeça. A verdade é mais complicada do que você imagina. E a sua ligação com Rafael é mais perigosa do que você sabe. Nesse momento, uma equipe médica correu de volta ao corredor, empurrando um macaco cheio de equipamentos. A expressão nos rostos deles era uma mistura de urgência e pavor, e a enfermeira, que gritou agora, o seguia, chorando. Ele está se deteriorando. Precisamos de mais ajuda. A enfermeira estava em estado de choque. Clara sentiu seu coração parar. Clara, você precisa ir. O velho homem insistiu, mas as palavras dele estavam desfocadas, e o caos tomou conta da sala. Antes que pudesse processar, o médico entrou correndo, e então um colapso de aparelhos começou a soar. Clara não conseguia desviar os olhos, o medo a invadiu como um tsunami. As palavras ainda ecoavam em sua mente. A verdade sobre seu pai. Rafael! Clara girou para ele, mas a fúria e a urgência tinham substituído a confusão em seu olhar. Se há uma conexão entre nossas famílias, por que nossos pais nos esconderam isso? A resposta de Rafael foi interrompida por um barulho ensurdecedor, como um estrondo que chegou do fim do corredor. As luzes começaram a piscar e a atmosfera tornou-se irrespirável. Clara não sabia se deveria correr ou ficar. O que estava acontecendo? Então a porta da sala de emergência abriu abruptamente. Ele está em parada cardíaca, gritou um dos médicos. Os olhos de Clara se arregalaram. O pai dela. Ele poderia estar perdendo a vida diante dela, enquanto todos ao redor cismavam. Clara! O velho homem gritou de novo, agora com um tom de urgência mais estridente. Você não entende. O que eu vou revelar não é só sobre seu pai, é sobre todos nós. A verdade sobre você, sobre Rafael, vai mudar tudo. E nesse instante, as luzes apagaram totalmente. Um grito cortou a escuridão. Clara sentiu um frio na espinha. O que estava acontecendo? Rafael segurou sua mão, mas o pânico tomou conta, e uma voz na escuridão murmurou. A verdade é mais letal do que você imagina. Os gritos e a agitação dos médicos ecoavam em um turbilhão sonoro. Clara sentia o pânico crescendo, e em meio à escuridão absoluta, uma chama se acendeu. A conexão entre ela e Rafael poderia ser o início do fim. Aquela revelação traria à tona um segredo que a devastaria para sempre. Rafael,
Eu não sei se posso enfrentar isso. A dúvida tomou conta, enquanto a escuridão os envolvia. E ela sabia que a verdadeira revelação estava prestes a se desenrolar. O que mais poderia ser revelado que abalaria totalmente suas vidas? O destino deles estava em um fio. E o que estava por vir seria simplesmente impensável. Enquanto a escuridão cercava Clara e Rafael, a atmosfera se tornava insuportável. O silêncio ensurdecedor foi quebrado por um sirene distante que se aproximava, aumentando a tensão no ar. O velho homem olhou para Clara com um misto de urgência e desespero. Você não pode ignorar o que estou dizendo. Sua vida e a de Rafael estão em perigo. Clara estava paralisada, as palavras dele ainda reverberando em sua mente. A verdade é mais letal do que você imagina. O que isso significava? A adrenalina pulsava em suas veias, o medo a dominando. Então, o chão sob seus pés tremeu levemente, fazendo com que ela quase perdesse o equilíbrio. Deixa isso pra lá. Se o que você disse for verdade, precisamos sair, agora. Rafael disse, puxando Clara pelo braço. Mas a confusão a mantinha presa. De repente, as luzes se reacenderam com um brilho intenso. E o homem que parecia ter mais a dizer simplesmente desapareceu na multidão, como se tivesse sido engolido pela escuridão. A pressão e a atmosfera se transformaram. O pânico deu lugar a uma nova urgência. Foi ele? Quem era aquele homem? Clara perguntou, tentando encontrar a lógica em tudo isso. Rafael olhava ao redor, confuso. Não sei, mas não podemos ficar aqui. Então a porta da sala de emergência se abriu novamente, agora com uma equipe médica mais apressada. Cercada de pânico e agitação, Clara tentou enxergar através da multidão. Onde estava seu pai? O que estava acontecendo com ele? A enfermeira que antes tinha saído correndo apareceu de repente, mas agora com um semblante diferente. Ele não estava em parada cardíaca. É muito pior, soltou a mulher, deixando todos em choque. Clara sentiu o coração acelerar. Como assim? O que você quer dizer? Clara perguntou, sua voz um sussurro de desespero, enquanto a enfermeira piscava como se estivesse lutando contra as lágrimas. Ele experimentou um colapso físico e foi encontrado inconsciente. Mas isso não é tudo. Existe uma condição pré-existente que esperamos que não afete o seu estado emocional. Condição? Rafael questionou. Seu rosto agora estava pálido. Que condição? A enfermeira hesitou e então, com um profundo suspiro, continuou. Ele não estava só mal por problemas cardíacos. Encontramos marcas de um antigo tratamento que ele nunca mencionou. Podem ligados a um passado mais sombrio. Clara começou a se sentir tonta. Exames e tratamentos. O que mais seu pai estava escondendo? Precisamos entrar. Agora! Exclamou Rafael, puxando Clara com ele. Os dois correram em direção à porta, mas Clara hesitou novamente. E se eles não deixarem? Murmurou, sentindo que a resposta para sua pergunta estava em algum lugar ali. Então ouviu uma voz familiar. Era Ana, sua melhor amiga. Clara, me encontre na entrada! Ana parecia ainda mais pálida do que antes, e Clara percebeu que algo estava muito errado. A tensão no ar havia se intensificado. Sem pensar duas vezes, Clara e Rafael seguiram Ana para fora, mas ao saírem, um grito despedaçou o silêncio. Na entrada, o velho homem estava de volta, seu olhar agora impassível. Clara, isso é mais sério do que você imagina. Se você não se afastar do Rafael, todos os segredos virão à tona, afirmou, sua voz firme e decidida. Por que você está fazendo isso? O que está acontecendo? Clara gritou, sua garganta ardendo. O homem respirou fundo, sem desviar o olhar. Porque você precisa saber a verdade.
Rafael não é quem você pensa que é. Ele é mais ligado à sua família do que você imagina. Como assim? O chão parecia desmoronar sob os pés dela. As palavras giravam em sua mente, e tudo começou a se encaixar em uma nova e aterrorizante imagem. Rafael, por sua vez, parecia perdido, sua expressão vacilando entre confusão e raiva. O velho homem se aproximou, e suas palavras eram quase um sussurro. A verdade está por trás do estado de seu pai e de Rafael. A conexão que você tem pode destruir tudo o que você ama. Seu amor, sua família. Clara sentia uma onda de desespero. Mas eu não, entendo. O que mais você sabe? O homem olhou ao redor, como se temesse que alguém os ouvisse. Depois, você saberá. Agora você precisa fugir. Os fantasmas do passado nunca morrem. As luzes da entrada começaram a piscar novamente, enquanto a equipe médica corria disturbada no fundo. Clara tinha a sensação de que estava em um pesadelo. E no fundo, a conexão entre ela e Rafael, que deveria ser pura e iluminada, agora parecia uma armadilha. Vamos, Rafael disse, tomando a mão de Clara. Ela se virou para o velho homem, os olhos incendiados de frustração. Você está enganando a gente, não está? Mas o homem não respondeu. Ele já havia desaparecido na multidão. E Clara sabia que tinha que enfrentar escolhas dolorosas. O que mais ela não sabia sobre seu pai, sobre Rafael. E o que isso significaria para o futuro deles, enquanto a escuridão os envolvia. Clara sentia um nó no estômago. As palavras do velho ecoavam em sua mente, e o coração dela pulsava descontrolado. Rafael estava tenso ao seu lado, puxando-a para fora daquela atmosfera sufocante do hospital. Mas Clara hesitou. Como poderiam fugir daquela verdade crescente? Precisamos descobrir mais, Rafael. O que ele quis dizer com tudo isso? A voz dela tremia, desafiando a urgência do momento. Rafael parecia navegando nas próprias ansiedades. Clara, agora não é hora. Vamos encontrar seu pai. Mas a determinação dele estava perdendo força. O medo estava se infiltrando entre eles como uma névoa. No entanto, antes que pudessem sair, um barulho estrondoso ecoou pelo corredor. Um grupo de médicos e enfermeiras corria em direção à sala de emergência, trazendo um clima de urgência absoluta. O coração de Clara acelerou ainda mais. Com um impulso, ela decidiu seguir Rafael para dentro. Você não entende. Clara gritou as palavras em um sussurro apressado, mas o eco da sirene se misturou com o batimento acelerado de seu coração. Nas paredes brancas e frias, um médico gritou por ajuda. Precisamos de mais força, agora. Ela não conseguia ver seu pai. Mas a sensação de pânico crescia a cada segundo. O corredor parecia um labirinto desmoronando. O que está acontecendo? Clara perguntou, sua voz quase um lamento. Então, um médico se virou para eles. Precisamos que saiam daí, agora. Ele estava pálido e suas mãos tremiam. Clara encolheu, em seco. Algo estava muito errado. De repente, como se o universo estivesse se reorganizando, a porta da sala de emergência se abriu e um grito cortou o ar. Ele não pode. Uma enfermeira idealista derrubou alguns papéis enquanto tentava segurar o que parecia ser uma verdade devastadora. Clara ficou paralisada. Então, um som, um alarme, a atravessar o ar, gelou seus ossos. O velho homem apareceu de novo, atravessando o tumulto, seus olhos focados em Clara. Você não pode ficar com Rafael. A verdade vai destruí-los. Destruí-los? O que você está dizendo? Clara não conseguia processar. O velho homem estava suando, seus olhos parecendo mais profundos e sombrios a cada segundo. Ele estava sério e realmente em perigo. Se vocês dois se unirem novamente, receberão uma verdade que pode acabar com tudo. A vida de seu pai, ela depende dessa separação. Ele estava hipnotizando a todos
com a intensidade do olhar. Clara sentiu o peito apertar, o mundo ao seu redor desaparecendo. Rafael, que até então tivesse permanecendo em silêncio, agora falou. Eu não entendo o que está acontecendo. Ele parecia prestes a explodir, a necessidade de respostas dominando sua voz. Nesse momento, o médico, que estava com o olhar preocupado, virou-se novamente. Clara, não é só essa conexão. Existe algo mais. Sobre seu pai e Rafael. Algo que só pode ser revelado no momento certo. Clara mal conseguia respirar. Mas como assim? O medo escorria como um veneno em suas veias. Quais segredos mais estavam prestes a se revelar? Mas antes que pudesse continuar, algo inesperado aconteceu. O velho homem teve um colapso. Ele caiu ao chão, com as mãos segurando a cabeça. É tudo verdade. Seu pai está mais conectado a Rafael do que você imagina. Eles não são apenas amigos. Eles não. O resto foi engolido pelo caos que se seguiu. Os médicos correram até ele, enquanto Clara e Rafael trocavam olhares confusos e aterrorizados. O chão parecia tremer sob seus pés. Respirações ofegantes encheram o ar. Assim, para maiores horrores, Clara viu a movimentação dos enfermeiros se aproximando. Ele está delirando, um deles gritou, mas Clara não poderia se afastar, mesmo que quisesse. As palavras do homem a paralisaram. O que ele quer dizer com isso? A verdade estava se aproximando, mas o momento se tornava cada vez mais caótico e insuportável. Clara não sabia se gritaria ou correria, mas quando os olhos dela se encontraram com os de Rafael, havia uma súbita compreensão. A conexão entre eles não era apenas amor, era uma sentença. Clara, nós precisamos sair agora, Rafael insistiu, puxando-a para fora da sala, mas a porta já estava se fechando. Atrás de um curral de estrondos, Clara estava dividida, entre o desejo de correr e a vontade de saber a verdade. E então, uma revelação da enfermeira atingiu como um raio. Você não sabe, e quem mente pode perder. Para ele descobrindo, as consequências são incontroláveis. O temor nas palavras dela fez o mundo de Clara desmoronar. O que exatamente estava em jogo? As luzes piscavam freneticamente, enquanto Clara tentava juntar as peças. Ela sabia que a resposta estava perto, mas quando olhou para Rafael, a expressão dele era de medo e confusão. O passado que os unia estava prestes a voltar. Clara, ele sussurró, ¿qué está aconteciendo? Precisamos descubrir, no puedo dejar que la conexión fuja. Mas en cuanto falaba, la realidad estaba tornando tudo muy más aterrador do que nunca. A própria sala parecía estar absorbiendo su energía, como una tempestade prestes a estourar. Ela não sabia o que mais poderia acontecer, mas com cada segundo que passava, a verdade se aproximava, e a cada novo choque, todo ese mundo poderia mudar. ¿Cuál era realmente la conexión entre seus pais? ¿Y cómo eso afectaba el amor que ella y Rafael compartilhavam? Clara, me escute. Precisamos saber o que eles estão escondendo. Antes que seja tarde demais. As palavras de Rafael ressoaram em seus ouvidos como um eco distante, enquanto uma nova onda de desespero surgia, disposta a devorar tudo ao redor. E naquela fração de segundos, uma nova verdade estava se formando, alterando o curso de suas vidas. Um segredo que poderia finalmente explodir a qualquer momento. O ciclo estava prestes a começar novamente, e o que o futuro carregava, ninguém poderia prever. Enquanto a escuridão os envolvia, Clara sentia um nó no estômago. As palavras do velho ecoavam em sua mente, e o coração dela pulsava descontrolado. Rafael estava tenso ao seu lado, puxando-a para fora daquela atmosfera sufocante do hospital. Mas Clara hesitou. Como poderiam fugir daquela verdade crescente? Precisamos descobrir mais, Rafael. O que ele quis dizer com tudo isso? A voz dela tremia, desafiando a urgência do momento. Rafael parecia navegando nas próprias ansiedades.
Clara, agora não é hora. Vamos encontrar seu pai. Mas a determinação dele estava perdendo força. O medo estava se infiltrando entre eles como uma névoa. De repente, um ruído ensurdecedor ecoou pelo corredor. Um grupo de médicos e enfermeiras corria em direção à sala de emergência, trazendo um clima de urgência absoluta. O coração de Clara acelerou ainda mais. Com um impulso, decidiu seguir Rafael para dentro. Você não entende. Clara gritou as palavras em um sussurro apressado, mas o eco da sirene se misturou com o batimento acelerado de seu coração. A atmosfera opressiva da sala tornava tudo ainda mais intenso. O medo a encolheu. Os médicos estavam cercando um leito. Clara queria ver, mas o pânico a mantinha paralisada. Então, enquanto tentava se aproximar, um grito cortou o ar. Ele não pode. Uma enfermeira, com o rosto pálido, parecia em choque. Clara estava paralisada. O que estava acontecendo? Precisamos de mais ajuda aqui, gritou um dos médicos. Rafael segurou a mão de Clara mais forte. Eles finalmente conseguiram um ângulo para ver. Então, um flash de luz iluminou o rosto de um homem de jaleco que, aos olhos de Clara, parecia perder a vida. Alguém sabe a história dele? Precisamos saber. O médico mais jovem exclamou. E de repente, tudo mudou. O velho homem da entrada apareceu novamente, suas feições sérias. Vocês não sabem o que estão prestes a descobrir. Chega! O que você quer? Rafael gritou, sua voz preenchendo o espaço tenso. O velho olhou para eles, como se estivesse pesando suas próximas palavras. Seu pai, Clara, ele não é quem você pensa, disse o homem, sem desviar os olhos. E a conexão com Rafael é mais profunda do que vocês imaginam. Esta não é apenas uma questão de amor. É uma luta por identidade, pela vida, por segredos enterrados. Segredos? Que segredos? Clara perguntou, o desespero agitando suas palavras. O velho homem parecia hesitar, mas então, como se uma onda de coragem tivesse tomado conta dele, continuou. Eu sou seu avô. O mundo de Clara desabou. Como assim? A voz dela mal saiu, um sussurro carregado de incredulidade. Seu avô? Rafael repetiu, a perplexidade estampada em seu rosto. O velho homem assentiu. E mais, seu pai não é apenas seu pai. Ele é meu filho, mas também uma parte de uma linhagem antiga que foi separada. Clara, a verdade sobre seu pai e quem ele realmente é poderia colocar tudo em risco, inclusive seus sentimentos por Rafael. Isso é uma loucura, Clara gritou, suas mãos tremendo. Você está dizendo que sou neta de um homem que eu nunca conheci? Sim, mas há mais. O velho homem se aproximou, sua voz mansa, porém urgente. Assim como seu avô e meu irmão, seu pai carrega o peso de um segredo sombrio que poderia destruir a todos nós. E no meio daquela revelação explosiva, enquanto os médicos lutavam para estabilizar seu pai, um novo terror tomou conta de Clara. A ideia de que o amor que compartilhava com Rafael carregava o peso de uma história não contada, que em seu sangue corria uma herança que desafiava tudo o que conhecia. As luzes do corredor piscaram novamente, e um alarme ecoou estridente. Precisamos de ajuda na emergência, gritou um médico e no caos, Clara viu Rafael hesitar. Ele olhou para ela, a dúvida em seu olhar. Eu não sei se consigo lidar com isso. Ele murmurou, a tensão preenchendo o espaço entre eles. Rafael, não agora. Mas enquanto falava, o velho homem fez um gesto rápido para se afastar. A verdade está se desenrolando. O que você fez? Isso pode colocar todos em risco. Os olhares dos médicos se voltaram em direção a Clara, enquanto ela sentia a pressão crescer em seu peito. O que mais ela não sabia? E essa verdade poderia realmente significar o fim de tudo? Antes que pudesse processar,
uma equipe de médicos entrou na sala onde seu pai estava, seus rostos apertados pela tensão. E se essa conexão for tudo o que nos separa? Murmurou Rafael, seus olhos presos nos dela, enquanto um funcionário gritou: é agora ou nunca. Enquanto as portas se fechavam, atrás da equipe médica, Clara percebeu que o fio que ligava o amor e a dor estava mais fino do que nunca. E a revelação estava prestes a romper qualquer esperança de salvação que ainda tivesse. A verdade sobre seus pais, sobre Rafael, estava mais complicada do que poderia imaginar. E com ela, o futuro deles agora estava sob um desejo de desespero. Clara, Rafaela chamou. Mas antes que ela pudesse responder, uma gritaria irrompeu do corredor. A vida do pai estava em jogo, e as consequências de tudo o que lhe foi revelado poderiam começar a afetá-la agora. E se a verdade for apenas o começo do fim? Clara pensou, assombrada. O que mais estava por vir? Enquanto a escuridão os envolvia, Clara sentia um nó no estômago. As palavras do velho ecoavam em sua mente, e o coração dela pulsava descontrolado. Rafael estava tenso ao seu lado, puxando-a para fora daquela atmosfera sufocante do hospital. Mas Clara hesitou. Como poderiam fugir daquela verdade crescente? Precisamos descobrir mais, Rafael. O que é que ele quis dizer com tudo isso? A voz dela tremia, desafiando a urgência do momento. Rafael parecia navegando nas próprias ansiedades. Clara, agora não é hora. Vamos encontrar seu pai. Mas a determinação dele estava perdendo força. O medo estava se infiltrando entre eles como uma névoa, tornando tudo mais confuso. Quando menos esperavam, um grito estridente cortou o ar. Uma enfermeira, uma expressão pálida e olhos arregalados, apareceu na porta da sala de emergência. Ele está tendo uma crise. Precisamos de ajuda. O pesadelo que se desenrolava à sua frente se intensificou. Rafael apertou a mão de Clara, seus olhos refletindo puro terror. Clara mal tinha palavras. Ela queria correr, mas as pernas pareciam pesadas, como se algo a prendesse no chão. Clara, temos que ir agora. Rafael insistiu, sua voz carregando a urgência da situação. E enquanto a enfermeira corria, eles seguiram. Ao entrar na sala, uma cena caótica se desenrolou. Os médicos estavam em alta tensão, comandos se misturando ao som de máquinas apitando. Vamos! Rafael gritou mais uma vez, puxando Clara. Os dois se aproximaram do leito onde seu pai estava, cercado por médicos. Clara viu seu pai se contorcendo, a expressão de dor estampada em seu rosto. Algo estava errado, muito errado. E então, numa fração de segundo, tudo mudou. Um médico se virou abruptamente, e Clara notou a expressão de horror em seu rosto. Não, isso não pode estar acontecendo. O homem balançou a cabeça, desaprovando, e um outro médico urgentemente levantou o telefone. É uma emergência. Precisamos da UTI imediatamente. Nesse instante, algo no fundo da sala atraiu a atenção de Clara. Ela viu o velho homem aparecer novamente, parecendo tão tenso quanto antes. Aquele olhar firme, quase de desespero. Ele se aproximou bruscamente, a voz baixa, mas cheia de gravidade. Clara, você precisa ouvir. Agora não, meu pai está em perigo. Clara gritou, quase ignorando o aviso daquele homem. Mas ele a interrompeu. É sobre seu pai. E Rafael, sua vida depende disso. As palavras dele cortaram como uma lâmina. Você não entende? Tem segredos que vão além do que você imagina. Mas antes que Clara pudesse processar, um som ensurdecedor e estridente ecoou na sala. As luzes começaram a piscar. A pressão aumentava e então o chão tremeu sob seus pés. O que estava acontecendo? Um pânico profundo tomou conta. E,
De repente, tudo escureceu. No meio da escuridão, uma voz familiar cortou o silêncio. Clara! Era Ana. Clara não podia acreditar. Ana, sua melhor amiga, estava ali. Mas por que ela estava chorando? Quando a luz voltou, revelou uma cena de confusão. Ana estava coberta de sangue. Clara, foi um acidente. Estamos em perigo. Ana estava tremendo. Cerejeiras e mangueiras cortarão a cena, como se tudo estivesse se desenrolando em um pesadelo coletivo. Clara queria gritar, mas sua voz falhou. O que aconteceu? E naquele momento, tudo se abriu de uma vez. Rafael se virou para Ana, os olhos arregalados. O que você quer dizer? Que tipo de acidente? O tom dele era de uma mistura de raiva e medo. E os médicos cercando o leito. O pai pararam, todos olhando para Ana, como se ela tivesse a resposta para tudo. As luzes piscavam e a tensão era palpável. Ana, com lágrimas nos olhos, finalmente ganhou coragem para explicar. Seu pai, ele está conectado a algo muito mais profundo. Nós não sabíamos que a máfia estava no meio disso. Clara, a vida dele está em perigo real. Um silêncio gelado tomou conta. A revelação era chocante, mas havia algo a mais. Ana olhou para Rafael com desespero. Você precisa saber. O homem que está tentando te proteger é, na verdade, aquele que está por trás de tudo. Ele não é apenas seu avô. Ele é parte de uma operação maior. E se vocês ficarem juntos, todos estarão em risco. Clara estava em choque. A conexão que ela e Rafael tinham, que parecia um amor puro, agora era uma armadilha mortal. E assim como seus pensamentos giraram, o que mais ela ainda não sabia. O mundo à sua volta parecia desmoronar. E a verdade estava mais sombria do que ela jamais poderia ter imaginado. O amor deles estava prestes a ser testado como nunca antes, e questionamentos sobre confiança surgiam de todos os lados. Rafael, Clara começou, sua voz hesitante. O que nós fazemos agora? Enquanto eles se encaravam, um novo alarme ressoou na sala e os médicos tiveram que agir rapidamente. As portas se fecharam atrás deles. E no meio daquela crise, a única coisa que se ouvia eram os gritos e a urgência. A vida de seu pai dependia disso, mas e suas vidas? Assim, com o peso da verdade e a necessidade de agir surgindo diante deles, Clara sabia que nada seria como antes. O que mais estava escondido? E qual seria o custo para descobrir? Enquanto a sala estava repleta de tensão, Clara sentia o coração disparar. A urgência permeava o ar. O velho homem ainda estava ali, com um olhar intenso e enigmático. Mas antes que pudesse entender qualquer coisa, uma equipe médica entrou em frenesi. Ele está em estado crítico. Precisamos estabilizá-lo, gritou um médico, enquanto Clara se via quase paralisada, presa entre a vontade de se aproximar do pai e a confusão que a invadia. Rafael, ao lado dela, respirava pesado, a tensão na mandíbula. Calma, Clara, vamos ajudar seu pai. A única forma de mantermos tudo seguro é agindo, Rafael disse, tentando manter a cabeça clara, mas o medo em seus olhos era inegável. Ana, ainda tremendo, pousou uma mão no braço de Clara. O que eu disse é mais do que só a saúde do seu pai. Essa conexão pode acabar em tragédia, se a verdade não for revelada. Clara queria questionar, mas uma sirene subitamente cortou o ar, fazendo com que todos se virassem. Uma nova equipe de paramédicos entrou, e entre eles, uma mulher com uma expressão determinada. Era Clara, sua irmã. Clara ficou em choque. A imagem dela era de um déjà-vu repentino. Clara, você precisa sair agora, gritou a mulher com um olhar frenético. Nós não temos tempo. Você é minha irmã? Clara perguntou, perplexa. A verdade era tão chocante que parecia impossível. Sim, mas há mais para entendermos. Se você continuar aqui, eles vão tentar separar você e Rafael. É por isso que eu voltei. A sala parecia girar. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Separar por quê?
murmurou, só podendo sentir o peso daquelas palavras afundando-a. Eles estão escondendo o verdadeiro motivo pelo qual você e Rafael se conhecem. Ele é parte de um plano que envolve nossas vidas. A expressão de Clara ficou sombria. O que isso significava para o amor deles? Nesse momento, o velho homem pareceu perder a paciência. Eles estão vindo. Você precisa ir agora. O perigo é real. Suas vidas estão em jogo, gritou. A urgência em sua voz tornava tudo mais angustiante. Nesse instante, as luzes da sala piscaram e a porta se abriu com um estrondo. Clara virou-se, a respiração presa na garganta. Um grupo de homens de terno entrou rapidamente, com rostos sérios. Havia algo sinistro neles, algo que a fazia querer correr. Levante-se, você está com perigo, Clara, disse um deles, apontando para Rafael. Não é seguro para você se envolver com ele. É um risco para toda a sua família. Risco? Do que vocês estão falando? Clara sentiu as pernas tremerem, a ansiedade a paralisando. O pai de você e sua mãe esconderam a verdade sobre a conexão deles com os meus. Se vocês estiverem juntos, eu não posso garantir a segurança de ninguém. Isso precisa acabar aqui e agora. As palavras dele ecoaram na sala como uma bomba. O chão parecia ceder sob seus pés. Rafael olhou para Clara, sua expressão uma mistura de desespero e confusão. Clara, o que está acontecendo? Eu não sei, Rafael. Não sei mais o que é verdade. Ela respondeu, o pânico se instalando. Enquanto tudo isso acontecia, uma enfermeira começou a gritar novamente. Precisamos de mais ajuda. O estado do pai dela está piorando. A tensão aumentava. Temos que agir agora, disse o homem de terno, começando a avançar na direção de Clara. Vá com eles. É a única maneira de você se proteger. Proteger? De quem? De quem você está falando? O medo começou a tomar conta de Clara. Tudo parecia um pesadelo. Todos estavam gritando e a confusão aumentava. Se você não for agora, pode ser tarde demais. Eles querem silenciar a verdade. Ele foi interrompido. O velho homem se adiantou, suas feições contorcidas, sua voz carregando um aviso. Clara, escute. Eles não são de confiança. A verdade está mais próxima do que você imagina. Você só precisa dar um passo atrás para ver. O choque de emoções, as realidades colidindo, a revelação de uma irmã aparecendo como um fantasma em um pesadelo. Tudo isso deixava Clara desamparada. E no meio de tudo isso, sentiu um impulso, sua confiança se esvaindo. Não, eu não vou me separar de Rafael, ela gritou, sabendo que o amor que sentia não pode ser interrompido. Mas, enquanto essas palavras escapavam de seus lábios, a conexão dela com Rafael, que parecia ser tudo, estava prestes a ser convertida em um campo de batalha. Diante do caos que se desenrolava, a sala começou a tremer novamente. Não era apenas o isolamento que agora pairava sobre eles. Era a verdade prestes a vir à tona de maneiras que eles nunca poderiam prever. E no fundo daquela tempestade emocional, algo ameaçava se revelar. Qual seria o estoque daquele segredo que poderia mudar totalmente suas vidas e destruir tudo que amavam? Enquanto os gritos ecoavam e a tensão tomava conta do ar, Clara olhou para Rafael, o medo refletido nos olhos dele. O velho homem estava se aproximando, sua voz calorosa e preocupada. Clara, você precisa confiar em mim. Se não se afastar de Rafael, as consequências podem ser devastadoras. Ela sentiu o coração bater descompassado. O que isso significava? O que você sabe sobre mim, sobre nós? Perguntou, a voz trêmula, mas determinada. Mas o homem hesitou, e nesse momento, uma enfermeira gritou da porta da sala. Ele está estável, mas precisamos de todos fora agora.
E como em um filme, Clara viu o caos tomando forma, todo se movendo rápido demais, como se o tempo estivesse escapando. Clara, Rafael a puxou de volta à realidade. O que vamos fazer? Ele parecia perdido, a insegurança refletida em seu olhar. Não sei, mas não podemos deixar que nos separem. Precisamos lutar por isso. Com uma respiração fundida, Clara tomou a mão de Rafael. O toque era um lembrete do que realmente importava. Mas antes que pudessem se afastar, o velho homem gritou novamente: "A escolha de vocês pode arruinar tudo. A verdade está muito mais perto, mas não da maneira que pensam. Seu pai, ele não pode saber que você está em perigo. É isso que eles querem." O pano de fundo se moveu, enquanto os paramédicos lutavam para estabilizar a situação. E de repente, a porta ao fundo se abriu, deixando entrar um grupo de homens com suas feições frias e calculistas. "Precisamos da Clara." Um deles gritou. Era uma questão de minutos, ou talvez segundos, antes que tudo piorasse. Clara sentiu um frio na espinha. "Não, eu não vou com vocês." Nesse momento, as coisas se tornaram confusas. O velho homem olhou para Clara, seu olhar penetrante. "Se você não agir agora, tudo pode desmoronar. Você tem que decidir." E as palavras dele ressoaram no peito de ela como uma bateria. Rafael segurou a mão dela com firmeza. "Clara, vamos lutar juntos. Eu não vou te deixar. Nós somos mais fortes que esse passado que não entendemos." A equipe médica trabalhou freneticamente lá dentro, mas em um instante tudo parou. Clara sentiu o mundo girar ao seu redor, e um grito estridente quebrou o silêncio. Ela deu um passo à frente, sua determinação crescendo. Ele não era apenas o pai dela, era a esperança de toda uma família. "Eu não vou desistir", rugiu Clara, avançando em direção à equipe médica. "Meu pai precisa de mim. E nós precisamos descobrir a verdade, não importa o custo." Um dos homens de terno tentou pará-la, mas Clara o ignorou. "Precisamos enfrentá-los, Rafael. Não podemos deixar que nos separem." E quando passaram pela porta, a tensão aumentou. A sala estava cheia de médicos, todos olhando para o estado de seu pai. A equipe estava trabalhando, mas o clima na sala era tenso, e uma sensação de urgência preenchia o ar. Clara e Rafael se entreolharam sem palavras, apenas uma conexão profunda que falava mais alto que qualquer coisa. Uns corações acelerados, eles se uniram, a força de ambos criando uma barreira impenetrável contra qualquer verdade que tentasse separá-los. "Juntos, nós podemos enfrentar isso", sussurrou Rafael, e Clara sentiu a esperança renascer. E assim, naquele momento, com o peso do passado e a incerteza do futuro, Clara e Rafael decidiram enfrentar o que estava por vir de mãos dadas. A verdade que os aguardava ainda era um mistério, mas um que eles estavam prontos para desvendar juntos. E se você achou essa história incrível, não perca tempo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder nenhuma das próximas histórias exclusivas. Esmaga o botão de like agora, isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a criar ainda mais. Inunde os comentários com suas reações e teorias sobre esse desenlace e compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão. Este é o momento para demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo. Você é parte fundamental dessa comunidade e sua participação faz toda a diferença. Ora,